Olá, hoje mais um vídeo das postagens do CREF, no caso a iluminação do céu. Então, quando eu comecei essas postagens do CREF, eu esperava fazer algo mais simples, mas eu não consigo. Então, acho que o professor Lang sabe disso, acabou virando um projeto. Então, cada postagem, cada vídeo de postagem que eu faço exige uma pesquisa, experimentos, imagens, e fico em contato constante com o professor Lang para ele aprovar, discutimos os assuntos. Então, tem sido muito interessante esse projeto das postagens do CREF. Então, hoje vamos ver sobre a iluminação do céu. Aqui você tem a pergunta que deu origem à postagem. Então, todas as postagens que eu comentar estarão com os links na descrição desse vídeo. A pergunta foi a seguinte: caro professor Lang, sabemos que a distância Terra-Sol é grande e que a luz chega ao nosso planeta praticamente como raios luminosos paralelos. Entretanto, a iluminação do horizonte voltada para o poente não é homogênea, estando o céu mais iluminado na direção do próprio Sol. O vídeo, Pier Sunrise Bay Fishing Water, exemplifica tal fato, pois vemos que à direita e à esquerda do poente, a iluminação do céu diminui à medida que se afasta do Sol. As nuvens mais afastadas estão menos iluminadas do que as mais próximas, que é o que vocês veem aqui nessa foto. Então, à direita e à esquerda você tem nuvens que estão menos iluminadas, e as mais iluminadas estão aqui na direção do Sol. Esse fato, que pode ser notado em muitas outras imagens, é usado como argumentação para concluir que o Sol não está longe, mas perto do observador. Certamente existe uma explicação que não é esta de um Sol próximo. Agradeço antecipadamente. Então, já vamos ver algo aqui sobre a pergunta. Repare que você tem aqui o espectro eletromagnético e a parte da luz visível é uma pequena parte do espectro, que está ampliada aqui para baixo. Então, à esquerda, para um comprimento de onda menor, nós temos o violeta e o azul. Violeta, azul, verde, na sequência aqui. Então, comprimentos de onda menores, uma maior energia e estas cores. Já para o lado direito do espectro visível, você tem o amarelo, o laranja e o vermelho, com uma energia mais baixa e um comprimento de onda maior. Então, para a direita, um comprimento de onda maior. Ainda sobre o paralelismo dos raios solares, pode ser percebido muito bem aqui nessa foto, em que é tirada acima das nuvens. Então, você vê os raios de sol paralelos, considerados paralelos. Veja, o paralelismo dos raios de sol. Ainda, vamos explicar então a cor do pôr do sol. Veja que ao meio-dia você tem um percurso mais curto para os raios de sol. Mas durante o poente, quando o sol está mais perto do horizonte, a luz precisa percorrer uma distância maior e passar por mais atmosfera para alcançar o olho do observador. Então, devido ao espalhamento de Rayleigh, a maior parte da luz de comprimentos de onda mais curtos, o azul, o violeta e o verde, é espalhada várias vezes, deixando passar apenas as luzes de comprimentos de onda mais longos, o vermelho, o laranja e o amarelo, diretamente para o observador. Vamos ver um experimento a respeito disso. Vamos ver então a explicação para a cor do pôr do sol. Então, eu tenho aqui um aquário com água e um pouquinho de leite que eu misturei. Então veja que próximo à fonte de luz, mais próximo aqui eu tenho a cor azulada, que é o lado aqui do aquário. Conforme eu for me afastando, eu tenho uma cor um pouco mais esbranquiçada. Mais próximo aqui à fonte de luz, vamos ver de cima. Próximo à fonte de luz, eu tenho uma cor mais azulada. E agora vamos ver o pôr do sol. Aqui do lado direito, bem longe da fonte de luz, nós temos
o pôr do sol. Então, o experimento que fiz no aquário é a visualização do efeito Tyndall, que pode ser visto aqui também nesse cristal. Veja que esta parte aqui é vista como azul e o que atravessa todo o cristal, a luz por aqui, é vista como alaranjada. Ainda a visualização da cor do pôr do sol, do poente, pode ser ligada com essa outra postagem. O vermelho nas luzes de sinalização é mera convenção? Não. Não é, explica aqui o professor Lang, também usando o espalhamento de Rayleigh, que a intensidade do espalhamento diminui quando o comprimento de onda da radiação luminosa aumenta ou a frequência diminui. Esta dependência é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento da luz, no caso do espalhamento de Rayleigh, ou seja, a intensidade é 1 sobre lambda a quarta. Então, no caso de partículas com dimensões semelhantes ao comprimento de onda da luz, a intensidade do espalhamento é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Dessa forma, como a luz vermelha, que tem maior comprimento de onda do que as demais radiações, ela é a menos espalhada na atmosfera e assim é menos atenuada pela distância entre a fonte luminosa e o observador. Então é por isso que as luzes de sinalização são vermelhas. Por isso o pare para o vermelho, porque ele pode ser visto de mais longe. Vamos ver então a explicação do professor Lang sobre essa pergunta. A luz que vem do céu acontece graças ao fato de que a atmosfera espalha a luz solar que chega até ela. Caso não houvesse atmosfera, o céu seria escuro, independente de haver ou não radiação solar por ali passando. Portanto, para se entender o que pode ser observado no céu, deve-se compreender algumas propriedades do espalhamento da luz por partículas da atmosfera. Nesse trecho, o professor Lang fala sobre o céu escuro, que remete a uma outra postagem aqui do CREF, justamente esta daqui, do céu da Lua, porque o céu na Lua é escuro, justamente por conta da falta de atmosfera. Então, o professor Lang explica nessas outras postagens sobre a suposta farsa da Lua. Então, para você que conhece alguém que acredita que o homem nunca foi à Lua, leia estas postagens do professor Lang e você terá bastante argumentos para conversar. Então, o espalhamento da luz na atmosfera é o processo pela qual pequenas partículas, cristais de gelo, gotículas de água, poeira, moléculas, desviam a luz de uma trajetória retilínea em variadas direções. Partículas pequenas, como as moléculas de oxigênio e nitrogênio, espalham principalmente as luzes violeta e azul. Por isso, exatamente, é que nós percebemos o céu como azul. As partículas maiores, que as moléculas, cristais de gelo, gotículas de água, espalham todas as cores contidas no espectro da luz branca, segundo ângulos pequenos com a direção original da radiação solar. Por isso é possível se perceber no céu nuvens e até uma névoa esbranquiçada pairando sobre regiões com muita poluição atmosférica. Então veja que a luz azul ela vai ser espalhada nas moléculas de oxigênio e nitrogênio, as menores, que constituem quase toda a nossa atmosfera. Quase 99% da nossa atmosfera é oxigênio e nitrogênio. Temos aqui uma bela imagem, tirada a 21 mil metros de altitude, em que você vê a parte azul aqui, essa faixa azul de atmosfera, comparada com o tamanho da Terra. E aqui o professor Lang mostra uma representação esquemática dessas duas possibilidades, indicando a direção original da luz ao incidir em uma partícula e as direções em que ocorre o espalhamento. O comprimento das setas originadas na partícula informa a intensidade da luz espalhada. Então, este aqui é o caso do espalhamento de Rayleigh. E aqui, nesses outros dois casos, o espalhamento de Mie. Vamos ver agora um experimento sobre a intensidade da luz na direção de propagação e o tamanho da partícula. Então veja, aqui tem uma partícula em que a luz ela pode ser refletida, refratada, absorvida e reemitida ou difratada. Então, para o experimento vai nos interessar justamente essa parte difratada
da luz. Então veja que para partículas pequenas você tem um maior ângulo de difração. E para partículas maiores você tem um menor ângulo de difração. Aqui o pico de intensidade para partículas grandes. Então, na direção de propagação da luz, você tem uma maior intensidade luminosa do que para partículas pequenas. Então, no experimento, eu vou considerar o fenômeno de espalhamento de borda, ou seja, o espalhamento da luz ocorre nas bordas de um objeto, seja uma fenda, um orifício ou uma partícula. Nós vamos ver então no experimento um laser passando por dois orifícios, dois furos de diâmetros diferentes. O que acontece? Vamos fazer então a observação com furos de tamanhos diferentes. Já tenho o aparato montado aqui no meio dessa bagunça. Então aqui tem uma tela preta com à esquerda um furo de alfinete, à direita um furo de prego. O laser está ligado à fonte de alimentação. E ali você já vê, neste aparato aqui na frente, a luz do laser que passa pelo furo maior, o furo do prego. E agora vamos ver com o furo menor. Então, gente, isso é só visual por enquanto. Agora vamos passar para o furo do alfinete, que é um furo bem menor. Está ali. Então, visualmente parece que a luminosidade, a intensidade da luz é a mesma. Vamos ver de novo. Então, aqui do alfinete e para cá do prego. Parece ter mais luz quando eu coloco no furo maior, o furo do prego, quando a luz passa por ele. Vamos ver isso de uma outra forma. Então aqui tem um LDR que está ligado num gerador de ondas, que está aqui, e o gerador de ondas vai para o osciloscópio ali. Então o LDR, ele é um resistor que depende da luz, então a resistência dele vai variar de acordo com a luz. Vou colocar essa lanterna em cima dele, vamos reparar ali. Veja, sem a lanterna, veja o pico, são picos baixos, ali está, não alcança a primeira linha para cima e para baixo. Não alcança a primeira linha. Agora com a luz em cima dele, com a luz em cima do LDR, o pico vai lá para cima. E agora vamos testar para os dois furos com o osciloscópio. Então, primeiro, para o furo com o prego. Pronto, o laser atingiu o LDR. Veja que o pico está quase no máximo da visualização. Seria uma, duas, três, a quarta linha. E agora vamos ver para o furo com o alfinete, o furo menor. Pegar a máxima intensidade possível aqui. Está atingindo o LDR. Pegar uma intensidade maior aqui, essa. E centralizar bem no LDR. Pronto. E aí você vê que atingiu a segunda linha. Então a intensidade de luz é maior para o furo maior, como vimos aqui. E o professor Lang fecha aqui a explicação. Então, se um observador olha duas nuvens semelhantes no céu, veja a figura 2 abaixo, verá a nuvem mais próxima da direção de incidência da luz solar na atmosfera mais iluminada,
pois dessa nuvem chegará ao observador luz espalhada com maior intensidade, pois o espalhamento é feito por gotas de água líquida ou cristais de gelo com tamanhos grandes comparados aos das moléculas. Para que esse senso de espalhamento vale as representações da figura 1, que identificam intensidades em direções mais próximas da direção original da radiação solar. Ou seja, um espalhamento de μ é o que vai ocorrer para as nuvens da pergunta. Ainda, além da luz ser intensificada na direção e sentido de propagação para o olho do observador, em meios densos e uniformes, a luz espalhada ela vai se sobrepor de uma maneira construtiva na direção frontal, ou seja, nessa direção e sentido, e vai se sobrepor de forma destrutiva para as outras direções. Está aí, então, mais essa interessante postagem do CREF, em que o professor Lang explica por que as nuvens elas ficam mais iluminadas entre o observador e o Sol do que nas outras direções. Então, tanto pelo tamanho das partículas, no caso, as partículas que estão nas nuvens, quanto pela própria direção, tanto do observador quanto da fonte luminosa. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.